Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias e informações do Mengão para você. O Flamengo que terá um jogo importantíssimo nesta terça-feira contra o time do Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Dependendo da combinação de resultados, o Mengão poderá até se sagrar campeão brasileiro de 2025. Ah, meus amigos, esse jogo promete muito. Vamos aqui acompanhar o que eles falaram sobre essa partida, inclusive a escalação, a provável escalação do time do Flamengo e também ali o que eles falaram, sobre esse time do Atlético Mineiro, que está vivendo um momento de baixa após a perda da Sul-Americana, do título da Sul-Americana. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. Jogo de amanhã, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, que estão numa semana especial de final da Libertadores no sábado, jogam nesta terça-feira pelo Brasileirão. E o Hulk falou depois do vice do Atlético, muitas críticas ao Atlético Mineiro depois da derrota nos pênaltis pro Lanús. E o Atlético falou, poucos reconhecem o esforço. E aí está uma mensagem dele nas redes sociais do Hulk. Lutar, honrar e nunca desistir. Infelizmente no futebol o resultado final pesa muito. Toda a entrega, comprometimento, abdicação e valor. Quando o resultado não vem, poucos reconhecem o esforço. Mas jamais podemos deixar de acreditar em nós mesmos. E aí segue a mensagem do Hulk, desabafando. Natural, o jogador sente muito, principalmente quando está próximo de conquistar o título, como é esse caso do Atlético, poderia ter vencido a Sul-Americana e mais até do que isso, talvez ter garantido vaga na fase de grupos do ano que vem, que está difícil para o Atlético. E o Atlético traz um peso ano passado também, Diniz? Isso, 2 vices-campeonatos. Imagina, chance de ser campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana. Porque é difícil ganhar no futebol, é difícil tu chegar. E aí o Atlético perdeu os 3, Eu entendo o desabafo do Hulk, concordo, e ele pondera bem ali. Ele entende como as coisas funcionam, mas lamenta. E eu também. Muitas vezes as pessoas, quando tu faz uma ponderação, as pessoas falam, mas sempre foi assim. Mas é assim. Tudo bem, o sempre ser assim e o ser assim, não quer dizer que seja certo, Porque a gente vai entrar numa série de situações. Aqui no Brasil, o resultado é o que baliza tudo. Então, a gente sempre tem de 20 times, um que fez o trabalho certo, que teve planejamento, que teve organização, que foi competente. Os outros são tudo uma M, Infelizmente, são é assim. todos ruins e um bom, No final das contas, é assim. São 19 treinadores ruins e um bom. A gente aqui... Eu acho que fracasso, a gente encampa esse discurso o tempo todo aqui, inclusive sobre a briga pelo título brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Só um vai ganhar a Libertadores. Mas, por exemplo, Flamengo e Palmeiras. Isso. Se acontece do Palmeiras ganhar os 2 títulos, ou o Flamengo ganhar os 2 títulos, vão taxar um dos dois como um ano de fracasso. A gente passou o ano inteiro dizendo que são 2 grandes times de futebol. A taça não vai cortar ao meio e dar um pedaço para cada um, só um vai levar. Agora, o caso do Atlético, eu acho que tem só uma ponderação, O Atlético atravessou o ano. O esforço. Ninguém está dizendo que não houve esforço dos jogadores do Atlético. Não. Acho que esforço tem. O Hulk é um baita de um profissional. Ele está aí jogando em alto nível. Acho que não é a melhor temporada dele. Natural, a carreira vai avançando. Não é a melhor. Agora, é um profissional que se cuida de uma maneira impressionante, se dedica ao clube. Imagino que os outros também. Isso não está em discussão. Agora, o Atlético não teve desempenho, na temporada, praticamente. Foram pouquíssimos os momentos que o Atlético teve um desempenho à altura do que se imaginava que ele pudesse fazer quando montou o elenco. E é um pouco contraditório, É o que eu vou dizer, porque no final do O Atlético ano foi passado... até melhor do que o jogo, Falando português, claro, foi um jogo muito ruim fraco. de se ver. E falando a verdade, quer dizer, pelo menos para mim, no ano passado, o futebol do Galo já foi ruim. Apesar de ter chegado em duas finais seguraram um pouco essa avaliação. Isso, porque foi a final da Libertadores e a final da Copa do Brasil, mas para mim foi um ano ruim do Galo no ano passado. Terminou o brasileiro pendurado ali na possibilidade de... Vamos ao campinho atual do Galo, então. O que é que o Atlético tem para esse jogo contra o Flamengo, para tentar atrapalhar os planos do Flamengo em termos de título brasileiro? O time é esse aí, Everson no gol. Há uma dúvida ali entre o Juan Tressoldi e o Saravia, do lado direito, para ver quem joga. Vitor Hugo, Júnior Alonso, os 3 zagueiros. Alexander, Fausto Vera ou Alan Franco e Gustavo Scarpa, o ala pela esquerda, estão invertidas as posições. Bernard ou Rony fazendo, de repente, até a ala pelo lado direito. No ataque, Dudu e Hulk.
esse o Atlético tentando, né, juntar os cacos aí para esse jogo contra o Flamengo. Deixa eu emendar aqui já notícias do Flamengo, porque tem a notícia lá do GE. Globo, né, dos nossos setoristas, dizendo que o Felipe Luiz deve fazer algumas mudanças no meio e poupar alguns jogadores para Libertadores. Olha lá, ele deve ter o retorno do Pulgar e do Saul, né, que estavam os dois suspensos na última rodada, mas deve dar uma rodada aí nas equipes, na equipe, né? Vamos botar o campinho aqui com a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Galo, ó. O time deve ser esse aí, ó. Rossi no gol, Emerson Royal na direita, Danilo, Léo Pereira, os zagueiros, o Ayrton Lucas na esquerda. Meio campo com Pulgar e Everton Araújo ou Jorginho, Luiz Araújo na direita, Arrascaeta ou Carrascal ali como um meia centralizado, Cebolinha ou Samuel Lino na esquerda. E o Plata joga, essa é uma certeza, porque afinal de contas está fora da decisão da Libertadores. É natural que faça uma ou outra mudança. Consegue no caso, forte aí. É isso que eu ia dizer. No caso do Flamengo, há até dúvidas, né, de quem realmente são os titulares pensando na final do sábado. O único titular que a gente sabe, os dois titulares certos para sábado, são Jorginho e Arrascaeta. Os demais, qualquer coisa pode acontecer, né? Acho que o Pulgar também é um titular Léo Pereira, Rossi. certo para sábado. Não me surpreenderia se ele começasse esse jogo com o Samuel Lino, porque eu acho que o Everton Cebolinha hoje vem numa crescente. Tem a impressão de que vai ser o titular do sábado. Possivelmente vai ser ele a jogar no sábado. Só para ilustrar, Mansur, imagens da chegada da delegação do Flamengo lá em Belo Horizonte. Não sei se ele vai usar Carrascal e Arrascaeta. Ele sempre diz que o Arrascaeta é um jogador que você ganha muito, mesmo que você poupa ele ao máximo de treinamento, você coloca ele jogando. Que ele jogando, ele se condiciona melhor do que poupando. E quase sempre ele não joga 90, né, Mansur? Então ele tem poupado o Arrascaeta durante os jogos. Ele joga ali 60, 70 minutos. Então vamos ver como ele vai sai, administrar. Né? Se vai ser Pulgar e Everton Araújo, para ele não colocar o Jorginho também nesse jogo e depois no jogo do fim de semana, porque aí o Jorginho vai ser fundamental contra a pressão. Eu tiraria, tem um ponto que a gente falou há pouco aqui. Ano que vem, você não sei quantos gramados sintéticos. É um gramado sintético, né? E muitos jogadores têm receio da recuperação em relação ao gramado sintético. Eu e o Diniz estavam debatendo, né, Isso. E assim, algumas coisas são meio controversas e paradoxais para falar. O que eu faria se eu fosse o Felipe Luiz? Eu não sou e não pretendo ser. Eu pouparia os meus principais jogadores, os que eu não tenho substituto. Arrascaeta e Jorginho. Os dois únicos que eu pouparia. O goleiro é difícil. Você não acha, fazendo a ponderação que eu até te fiz lá no camarim quando a gente estava conversando com isso, o Arrascaeta vem numa toada de jogar praticamente todos, né? Sempre. Você não acha que é melhor manter o que está dando certo? Mas então, aí ele está com ritmo, jogando bem, confiança lá em cima. Então, é que eu vou analisar sob uma perspectiva, né? De repente eu estou analisando sobre outra. O Flamengo tem uma gordura no Campeonato Brasileiro, 4 jogos. Se o Arrascaeta não jogar e acontecer uma tragédia do Flamengo perder, ele tem gordura. Agora, se o Arrascaeta jogar e acontecer uma tragédia do Arrascaeta se machucar, para sábado ele não tem gordura. Porque é um jogo só e contra um time muito melhor do que o Atlético Mineiro. Onde para mim está a questão que deve estar na cabeça da comissão técnica do Flamengo nesse momento? Não é só a condição do campeonato, é lógico que isso importa, e não é só assim, o jogador X, Y ou Z, ele aguenta jogar esse jogo e jogar o de sábado? Aguentar, possivelmente até a maioria aguenta. Acontece que, no fim, é uma competição. E o time que está do outro lado, os 11, sequer viajaram. Eles vão estar uma semana se preparando, vão apenas fazer o voo. Física e mentalmente, porque isso faz diferença. Eles vão estar a semana inteira pensando só no jogo, dormindo, comendo, se alimentando com a foto dos caras do Flamengo. E o Flamengo vai estar, entre aspas, com a atenção dividida para o Atlético Mineiro. É isso. Então, isso eu acho que está na cabeça, assim, você ponderar o que você pode ter para, de repente, tentar até encerrar o campeonato antes de viajar, mas você sabendo que no sábado você vai competir contra atletas que, além de serem de um nível elevadíssimo, ao longo da semana sequer saíram da cidade deles, a não ser a viagem para jogar para a Libertadores. Eles sequer viajaram para o jogo de Porto Alegre. Isso pesa também, porque no fim é uma competição, né? Você tem que estar melhor que o seu adversário, ou pelo menos igualar na parte física. Eu acho que não é uma decisão simples. O que, olhando os campinhos, só me vem à cabeça é, assim, como a gente exagera as coisas para os extremos o tempo todo, né?
Há pouco tempo era o Palmeiras que tinha, o campeonato estava na mão dele, porque o Flamengo não conseguia sustentar, porque o Palmeiras chegava com mais vigor, porque de repente 15 o Flamengo... gols em 4 jogos o Palmeiras tinha feito? Aí o Flamengo agora abriu vantagem e se gerou um frisson de que o campeonato terminou. O Felipe Luiz falou isso na coletiva, ele falou assim, 2, 3 dias antes a gente perdeu pro Fluminense e isso aqui era uma terra arrasada, reclamaram de mim porque eu não dei cambalhota na beira do campo, porque eu não esperneei, agora a gente já é virtual campeão. Gente, então, é a loucura aqui. Onde está a impossibilidade de um time que tem Hulk, Arana, Dudu, Scarpa, ganhar Everson, o Flamengo, Bernardo. o Flamengo além de tudo, não jogou bem o Campeonato Brasileiro, não jogou, o Flamengo está muito à frente do Atlético, está. O Atlético Mineiro na Copa do Brasil não ganhou do Flamengo no... Eliminou o Flamengo. No Maracanã? O Atlético eliminou o Flamengo da Copa da Copa do Maracanã. Brasil. Então, onde está a impossibilidade disso acontecer? Não. E se ele ganha, por mais que o Palmeiras vá com reservas para Porto Mas se ele Alegre, perde, o Felipe Luiz vai ser burro. então, Certamente. é isso. Mas Vai ter feito a escolha errada. Você vai ter feito a escolha errada, tinha que ter tem nada poupado. que não está escrito em lugar nenhum, que a diferença não pode voltar para 2 pontos, eventualmente, antes da viagem. Claro. Deixa eu até aproveitar esse gancho da gente falando sobre o que os treinadores vão fazer e trazer informações do Palmeiras, né? A programação para esses dois jogos. Isso é óbvio que o Flamengo é o favorito para ser campeão. É evidente, isso é matemático, tá ali. Tem muito mais possibilidade. Agora, gente, são resultados normais que podem virar até o humor do campeonato de um dia para o outro. E a final vai ter influência, se o campeonato sobreviver após a volta, em como os times vão encarar esses jogos, como eles vão estar após a final. É isso aí. Detalhes do Palmeiras, né, que já está em Porto Alegre. Quem traz é a Júlia Dotto. Fala, Júlia. Salve, salve, Diniz. Boa noite para você, para os amigos ligados no Troca de Passes. Amigos, a gente está em frente ao hotel onde o Palmeiras está concentrado aqui em Porto Alegre. O dia dos jogadores foi o seguinte: de manhã teve treino lá na academia de futebol. Depois, os funcionários fizeram uma bonita homenagem de despedida em apoio aos jogadores. Por volta da 13h, a delegação foi até Sorocaba e de lá ao Gaúcha. Os jogadores, como eu falei, chegaram no final da tarde. Por aqui tinha alguns torcedores aguardando para tirar foto, também para passar uma energia positiva para os atletas. Eles pararam, o técnico Abel Ferreira também parou para cumprimentar os torcedores. E o que deu para a gente perceber, chamou bastante atenção, é que fazendo o cara crachá dos atletas, não veio todo mundo. Atletas como Piquerez, Gustavo Gomes, Murilo já estava suspenso, então não jogaria mesmo, mas Rafael Veiga, Vitor Roque, Flaco Lopes, esses jogadores considerados titulares, não vieram com a delegação nesse primeiro momento para Porto Alegre. Pelo que nos foi informado, eles vão vir amanhã aqui para a capital gaúcha, mas apenas para se juntar à delegação, ao que tudo indica, para viajar para Lima, no Peru, quando no sábado o time tem a finalíssima da Libertadores da América. Ou seja, ao que tudo indica, o Palmeiras realmente já jogou a toalha em relação ao Campeonato Brasileiro. Faltam 3 rodadas, 3 jogos fora de casa. O Palmeiras precisaria vencer as 3 partidas e contar com tropeços do Flamengo, que tem 4 pontos de vantagem. A situação não é nada confortável. O Abel já até disse na última entrevista coletiva que já não depende mais do Palmeiras. Portanto, agora, ao que tudo indica, o Palmeiras apostando todas as fichas na final da Libertadores da América, amigos. Palmeiras joga então amanhã contra o Grêmio em Porto Alegre, com uma equipe mista ou reserva, e na quarta-feira parte para a capital peruana. Por hoje é isso. Um abraço, amigos. Valeu, Júlia. Obrigado pelas informações. Eu estou recebendo aqui os relacionados do Palmeiras e nessa relação para Porto Alegre estão o Everton, Lucas Evangelista e Paulinho. Mas relacionados para o jogo ou para a viagem? Relacionados para a viagem a Porto Alegre. Mas sabe o que eu não entendi? Se os titulares ficaram em São Paulo e esses jogadores estão lesionados, mesmo que eles vão para a final lá em Lima... Para ficar todo mundo junto? Para ficar todo mundo... Porque eles não vão ficaram em São Paulo para viajar com os titulares, Praz? De certo, eles vão no avião da Placar, que é a empresa da Leila, né? Esse time que foi para Porto Alegre, e os outros vão no avião da Leila, e não cabe todo mundo. Só pode ser essa a explicação, porque... Se os caras ficaram aqui para treinar... Concorda que a comissão, uma parte da comissão técnica tem que ter ficado com os 11 aqui para treinar, ficaram. Esses que estavam machucados me surpreenderam também estar ali Eu tô com medo de tudo também. Eu falei brincando, porque a Leila tem 2 aviões, então um menor ficaria e levaria os 11 titulares, né? Mas não sei. E assim, de repente as pessoas vão começar a especular também. Será que o fulano vai estar na final? Mas desses 3 aí dificilmente jogam. É impossível jogar. Achei estranho, isso me chamou a atenção. Acho que é natural, né?
E apareceram no vídeo, inclusive. Né? Apareceram, o Paulinho Evangelista ali, não viu o Everton, né? Mas o Paulinho Evangelista sim. Provável escalação do Palmeiras para amanhã, ó. Lomba, Giai, Benedetti, Micael ou Murilo e Jefté. Aníbal Moreno, Emiliano Martinez, Maurício, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues, Ramon Sousa. É um time forte também para o jogo contra o Grêmio, um time competitivo, né? Claro que tem o Benedetti ali que não tem jogado quase. O Jefté não tem ido bem, né? Nas substituições ao Piquerez. Mas nome a nome, não é um time inferior ao do Grêmio. Não. Pelo contrário. Essa é a provável escalação do Palmeiras para tentar manter o sonho, né? Manter vivo o sonho de conquistar o Campeonato Brasileiro, embora o próprio Abel tenha... ele já fez isso outras vezes, né? Já de meio que de jogar a toalha e depois ser campeão. Mas ele disse que o campeonato está entregue. Esse foi o termo, não foi, moço? O campeonato está entregue. Está entregue. Perdemolou, isso. Todos nós, ele disse. Em bom Todos português. nós. Isso aí. Só a dúvida é como ele vai organizar esse time em termos de distribuição em campo. Né? Se o Sousa vai ser mesmo uma dupla, ou se o Sousa joga aberto. Maurício por dentro. Maurício por dentro. Vai ser. Veremos. Vamos mostrar aqui a provável escalação do Grêmio. Olha lá o Paulinho, ó, tirando foto com o pessoal. Olha lá. É isso aí. Aí, ó. Vamos com informações do Grêmio, né? O campinho, né? Com a provável escalação. Vamos colocar o campinho na tela. O time que melhorou, né? Nas últimas rodadas vai com Volpi no gol, Marcos Rocha na direita, Kahneman e Wagner Leonardo e Marlon na esquerda. Dodge, Arthur e Edenilson, Alisson ou Pavon, o Carlos Vinícius que está fazendo gol. Arthur e Carlos Vinícius são dois jogadores fizeram diferença, né? Que ajudaram muito a melhorar o nível. O Carlos Vinícius já tem 9 gols em 12 jogos, tá? Essa é a estatística. A média dele é altíssima. E o Amuso que fez um belo jogo também, né? A última partida do Grêmio, o Amuso foi um dos destaques aí na última rodada. Claramente o Grêmio melhorou, né, Praz? O que o Grêmio fez, o que o Grêmio não fez no início do ano, ele fez na janela do meio do ano. Né? Conseguiu se reforçar bem. Isso. Deu azar também, porque o Balbuena e o William jogaram 3 jogos cada um. E se machucaram, tiveram lesões. E agora perdeu o Noriega. Tiveram lesões feias. Lesão de ligamento no tornozelo, tá fora. O Carlos Vinícius também machucou logo que chegou, mas... Esses jogadores... Bright White, né? Bright White. Esses jogadores que chegaram, Marcos Rocha também, Carlos Vinícius... Esses aí foram fundamentais para o Grêmio conseguir dar uma respirada e melhorar o nível do Grêmio. E com a volta de William, de Balbuena para o ano que vem, o Grêmio teve eleição, vai mudar presidente, está em definição do treinador ainda, tem aquela coisa toda quando tem a troca de gestão, né? Então o Grêmio tem muitas interrogações para o ano que vem. Mas essa janela do meio do ano que conseguiu salvar o Grêmio. Senão o Grêmio estaria numa situação muito difícil, eu acho. Ó, puxei aqui a lista de desfalques do Grêmio. Olha só como tem gente boa aqui, ó. Uhum. Noriega agora, né? Com essa lesão de ligamento no tornozelo. O Bright White, João Pedro, Rodrigo Eli, Vilha Sante, Christian Oliveira, Alex Santana. Todos esses jogadores não devem mais jogar em 2025. E alguns não devem mais jogar no Grêmio também. Alguns nem no Grêmio, né, Praz? Vai ter uma mexida boa aí para a temporada que vem. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que terá esse desafio importante pela frente e também, logicamente, de olho no jogo, né, do Palmeiras contra o time do Grêmio. Isso porque, né, o Flamengo, se fizer a sua parte e o Palmeiras tropeçar, logicamente, né, o Flamengo será o campeão brasileiro de 2025 já nessa rodada. E para esse time, né, a gente viu aí o campinho, né, vamos aqui acompanhar algumas informações dessa partida que é a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo que terá transmissão da TV Globo, galera, menos para o Rio Grande do Sul e para São Paulo. O resto vai aí transmitir, né, para todas as capitais, todo o Brasil, né, com exceção aí do Rio Grande do Sul e São Paulo. E o Premier, né, vai passar aí para o Brasil todo. Então, você que está em São Paulo, no Rio Grande do Sul, quer assistir o jogo, aí você vai ter que assistir pelo Premier, tá? Tá aqui, galera, o provável time do Flamengo, né, o provável time aqui do Mengão. Vou começar aqui pelo Flamengo. Goleiro Rossi, Léo Pereira, Danilo, Emerson Royal, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Everton Araújo, Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Já o time do Atlético, Everson Júnior Alonso, Vitor Hugo, Saraiva, Guilherme Arana, Fausto Veras, Gustavo Scarpa, Alexandre Bernard, Dudu e Hulk. Esse daí é o time, né, do Galo para enfrentar o time do Flamengo. O árbitro da partida é o Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, e o VAR
Tá ali, ó, Rodrigo de Alonso Ferreira de Santa Catarina, né? Vale lembrar que o Flamengo tem alguns jogadores aí que estão fora, como é o caso do Pedro, o Léo Ortiz e o Alan, tá? E os pendurados, Rossi, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton e Luiz Araújo, tá bom? Então esse daí é o provável time do Flamengo para enfrentar o Atlético Mineiro logo mais, lá na Arena MRV, quem sabe até para dar mais uma volta olímpica dentro da Arena dos caras. Essa que é a verdade, tá? Eita, meu Deus, promete demais essa rodada. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês do nosso Mengão. Fica ligado, cobertura completa. Você não vai perder absolutamente nada, porque afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!